Tiago, capítulo 5, eu quero ler apenas a última frase do capítulo 5, versículo 16. Verso 16, a última frase. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você pode repetir comigo? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Outra versão diz: a oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Que esse também é o sentido do texto original. A oração feita por um justo é poderosa e eficaz. Existe um problema na nossa vida espiritual que parece que muita coisa que está na Bíblia, nós deixamos lá na Bíblia. Deixamos ela lá na Bíblia. Está escrito, mas fica lá. Fica no campo da teoria, como se fossem contos ou não pudesse mais acontecer. Não é verdade isso que acontece na nossa vida prática? Que algumas coisas estão escritas na palavra, que nós dizemos que cremos, nós deixamos ela lá e não nos apossamos da palavra, das promessas. Não acreditamos que isso pode acontecer com a gente e nós temos que revisar essa atitude, irmãos. Nós temos que mudar essa atitude e examinar, por exemplo, esse texto. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em primeiro lugar, nós precisamos crer que essa afirmação é verdadeira, porque ela está na Bíblia, não está? A Bíblia não é a palavra de Deus? Nós não acreditamos que toda a Bíblia contém a verdade divina? Que as afirmações de Deus são verdadeiras? Então nós precisamos acreditar que essa afirmação é verdadeira. A oração de um justo, diz esse texto, tem poder. A oração de um justo tem poder. Não está falando a oração de um apóstolo tem poder. A oração de um bispo tem poder. A oração de um pastor tem poder. A oração da igreja tal tem poder. Está falando a oração de um justo tem poder. Então, quando um justo ora, tudo pode acontecer. É isso que está escrito aqui na palavra. Quando o justo ora, tudo pode acontecer. Você crê realmente nisso? E realmente, irmãos, nós precisamos crer que essa afirmação é verdadeira, porque realmente ela é verdadeira. Se o irmão puder desligar o ventilador, vai ajudar a gente. Liga, desliga, liga, desliga. Essa afirmação realmente é verdadeira, tá? A afirmação de que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É uma afirmação verdadeira. Por quê? Nós vemos na palavra de Deus isso provado. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. Abraão orou e seu sobrinho Ló foi salvo da destruição de Sodoma. Os irmãos se lembram quando Abraão foi lá e pediu: Senhor, por que destruiu o justo e o injusto? O Senhor é um justo juiz, não vai fazer isso. Se tiver 50 lá naquela cidade, se tiver 20, se tiver 10. Ele estava orando pelo seu sobrinho e pela cidade, mas também pelo seu sobrinho. E ele orou ao Senhor, e o Senhor enviou o anjo para retirar o seu sobrinho da destruição da cidade. A cidade foi destruída, mas seu sobrinho foi salvo. A Bíblia fala que Isaac orou, e a sua mulher estéril foi mãe de filhos. Rebeca, ela não podia ter filhos. Isaac orou. Sabe quantos anos ele orou? 20. 20 anos ele orou. No 20º ano, o Senhor deu a Rebeca o direito de ter filhos gêmeos. Isaac orou, sua mulher estéril foi mãe de filhos. Jacó orou,
e o seu irmão se reconciliou com ele. Lembra? Jacó, ele teve uma luta a noite toda com o próprio Senhor, se apegou ao Senhor ali, segurou o Senhor e disse: não te deixarei enquanto não me abençoares, porque o seu irmão que tinha prometido matar ele, estava vindo com um exército, centenas de soldados. E Jacó orou, pediu misericórdia ao Senhor, e quando Esaú chegou, em vez de matá-lo, lhe deu um beijo, um abraço, e se reconciliou com ele. Moisés orou, gente, e o mar se abriu, pedra deu água, e pão caiu do céu. Vocês se lembram? Moisés orava, falava: Senhor, quando ele estava em frente ao mar vermelho, ele começou a orar, e o Senhor falou: estende a vara, abre o mar, e o mar foi aberto em resposta a uma oração. Depois eles ficaram sem água, Moisés orou de novo, e Deus fez a água sair da rocha. Depois eles ficaram sem alimento, Moisés orou de novo, e o maná caiu do céu. Tudo por meio da oração. Josué orou, e a terra parou. Vocês se lembram disso? Quando ele disse assim: sol, para ali, lua, para ali. E é claro que ele estava falando aquilo com espírito de oração, porque ele sabia muito bem que não tinha poder para parar nada. E a Bíblia diz que o sol e a lua ficaram no lugar deles por quase o dia todo. O que aconteceu? A terra parou. A terra parou por uma oração de um servo de Deus. Você acredita nisso? Muita gente pensa que essas coisas são lendas, são fatos reais. A gente sabe que cientificamente a Terra não pode parar. Se a Terra parar um segundo, toda a raça humana morre. Então, como que a Terra parou? Talvez 10, 12 horas. Como que a Terra parou? Quem que pode explicar isso? Ninguém pode explicar isso, é impossível. Mas Deus é Deus do impossível. E um homem orou e deu uma ordem, o próprio sol e a própria lua, e o nosso planeta parou em resposta a uma oração. Sansão, lembra de Sansão? Sansão era um homem, não era fiel, era um homem que vivia oscilando. Sansão orou e bebeu água da rocha. Você já leu isso? Depois que ele matou 1000 homens com a queixada de um jumento, ele estava exausto e não tinha água para beber. E aí ele fala com o Senhor: Senhor, o Senhor me deu vitória contra 1000 homens, e agora eu vou morrer aqui de sede? E clamou ao Senhor, e o Senhor falou para ele: vai lá aquela pedra. E ele foi, e lá a água saiu para ele poder beber. Sansão bebeu a água que veio da pedra em resposta à oração. Ana orou, lembra de Ana? Ana orou, e como resposta à oração dela, veio a existência Samuel. Grande Samuel, um homem que a Bíblia não aponta defeito dele. Juiz, sacerdote e profeta, Samuel, em resposta à oração de uma mulher que era estéril, que pedia para ter um filho, Deus envia Samuel como resposta de oração a Ana. Elias orou, Tiago fala aqui no exemplo de Elias. Elias orou e veio seca, fogo e chuva. Lembra? Primeira oração de Elias: Senhor, faz parar a chuva, para de chover. Parou de chover. 3 anos e meio não choveu. A Elias no Monte Carmelo, depois de chamar os profetas de Baal, ora de novo, o que cai? Fogo do céu cai e consome o holocausto e a oferta. Logo a seguir, ele vai e ora de novo: Senhor, agora chuva, manda chuva. E lembra da história que ele fica orando e mandando o moço dele lá ver como é que estava o céu, e o céu azul, o céu limpo. E ele continuou orando 7 vezes, mandou perguntar lá como é que estava. Na 7ª vez o rapaz falou: tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, só isso que eu vejo. Ele falou: manda avisar a Acabe que veio uma grande chuva. Orou com fé.
Ele orou e veio seca, e veio fogo, e veio chuva, como resposta à oração. Eliseu orou e cegou um exército e deu visão ao seu moço também. Você já leu essa história? Essa história é linda. Geazi, o moço de Eliseu, chega desesperado na casa dele, bate a porta e fala: Eliseu, agora já era, olha só, o exército sírio tinha cercado a casa dele, olha só o exército que está aqui ao redor. E Eliseu falou assim: rapaz, calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aí Geazi não entendeu nada, e Eliseu orou, falou: Senhor, abre os olhos dele para ele ver. E aí o Senhor deu visão espiritual a Geazi. Quando ele olhou acima do exército da Síria, estavam os exércitos celestiais, um batalhão de anjos em cima do exército da Síria. Isso é visão espiritual. Eliseu pediu para que Geazi tivesse visão espiritual. Você tem visão espiritual? Você consegue imaginar, você não vai ver com os olhos de repente, mas você consegue acreditar que os anjos do Senhor estão ao seu favor? Você consegue acreditar que maior é o que está em você do que o que está no mundo? Você tem visão espiritual? Se você não tem, ore a Deus, Ele vai te dar, porque senão você vai ficar aflito com qualquer tribulação que aparecer. Qualquer problema que aparecer, você vai ficar igual o Geazi. Agora já era. Mas Eliseu estava tranquilo porque ele tinha visão, ele via o que ninguém via, ele via as coisas invisíveis, ele servia a Deus, ele estava tranquilo. Aí logo depois ele pede a Deus: Senhor, cega esse exército dos sírios, e todos ficaram cegos. E aí ele conduz, junto com os soldados israelitas, ele conduz o exército até a presença do rei. E aí Eliseu ora de novo: Senhor, agora dá visão para esse exército. Eles voltam a ver novamente. Em resposta à oração, irmão, ele cegou os seus inimigos e deu vista ao seu ajudante. Em resposta à oração, irmãos, em resposta à oração, Asa derrotou um exército de 1 milhão de soldados. Você já leu sobre isso? 1 milhão de soldados vieram contra o rei Asa, e ele orou e falou: Senhor, coisa é pequena para ti ajudar tanto o forte quanto o fraco. O Senhor tem poder, e Deus deu a vitória a Asa. E é interessante que depois, um tempo depois, novamente ele foi cercado pelos inimigos, só que aí ele alugou um exército. Aí o profeta chegou para ele: vem cá, na primeira vez você orou e o Senhor te ouviu, por que você está fazendo isso agora? E aí Asa não ouviu o profeta, e aí ele se deu mal. No final ele morreu com uma enfermidade nos pés e não procurou o Senhor. Mas nessa vez ele orou, e 1 milhão, meus irmãos, 1 milhão de soldados. Então veja só, Asa era um homem imperfeito. Era um homem imperfeito, um homem que tinha defeitos, mas ele orou, o Senhor ouviu e venceu 1 milhão de soldados, o maior exército que Israel venceu na história bíblica. Josafá orou e venceu a guerra sem lutar. Vocês se lembram? Também Jerusalém foi cercada. O rei Josafá temia ao Senhor e proclamou um jejum. Todos começaram a buscar a Deus, e toda a congregação se reuniu num grande culto e estavam buscando a Deus. E Josafá falou assim: Senhor, nós não temos sabedoria, não sabemos o que nós vamos fazer, nós estamos perdidos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Um profeta se levantou no meio da congregação e disse: olha, assim diz o Senhor, vocês não vão ter que lutar nessa guerra. Então somente peguem os seus instrumentos e toquem e louvem ao Senhor, que Ele lhes dará a vitória. A única vez na Bíblia que um exército vence sem espada. O exército começa a tocar, o povo começa a tocar, e o Senhor faz com que um lute contra o outro, e todos os seus inimigos são desbaratados, porque Josafá orou. Irmãos, coisas maravilhosas podem acontecer. A oração de um justo tem poder, pode muito em seus efeitos. Ezequias orou, e nenhuma flecha caiu em Jerusalém, lembra? Acha essa passagem tremenda, que Deus fala assim: ó, nenhuma flecha
vai cair na cidade. E a gente sabia as nuvens de flechas que caíam nas cidades quando uma cidade era atacada. A grande Assíria tinha cercado Jerusalém, já tinha vencido e levado para o cativeiro as tribos de Israel, já tinha dominado e vencido todas as cidades de Judá, só faltava Jerusalém. Quando chegou a Jerusalém, o rei Ezequias disse para o povo: não temais, porque nós temos um Deus que lutará conosco. Então ele é afrontado no muro. Satanás usa Rabsaque, o general da Assíria, para afrontar Israel, e eles são afrontados, eles são zombados e ameaçados, e Ezequias pega as cartas do rei inimigo e entra no templo e coloca diante de Deus. Põe lá, está aqui, Senhor, está aqui, as ameaças. Olha como que ele ora. Eles dizem que o Deus deles vence tudo, e realmente venceram todos, mas venceram todos porque eles não eram deuses, mas o Senhor é Deus. Então eles venceram porque eles não eram deuses, mas agora vai ser diferente. O Senhor é Deus. Invocou a presença de Deus, e Deus sabe o que ele fez? Numa noite tinha 185.000 soldados acampados ao redor de Jerusalém. Numa noite, 185.000 morreram. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor passou de noite, matou 185.000. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Você acredita nisso? Você teme ao Senhor? Então tem um anjo acampando-se ao seu redor. Um anjo matou 185.000. Você acha que ele é suficiente para te proteger? E mesmo que não houvesse anjo nenhum te protegendo, o Deus Todo-Poderoso, com sua palavra, sua vontade, seu decreto, te guarda. Ele te guarda. 185.000 derrotados, e o rei volta para casa e chega lá, os filhos dele o matam. Acabou a Síria. Nenhuma flecha vai cair. Deus falou: olha, você provocou o Deus errado. Você provocou o Deus da verdade, o Deus que existe. E eu vou te provar que eu sou Deus. Então, pela oração, irmão, na palavra de Deus sempre foi assim. Livro de Reis, livro de Crônicas, sempre mostra isso. Quando os líderes buscavam o Senhor lhes dava a vitória. Mas quando os líderes adoravam outros deuses, eles eram derrotados por mais fortes que fossem. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, irmão. Daniel orou, e sonhos foram revelados, e anjos vieram ao seu encontro. Já leu o livro de Daniel? Os reis tinham sonhos, e ele orava: Senhor, me dá a interpretação. E Deus dava a interpretação dos sonhos a ele. Ele orava, e os anjos vinham visitá-lo. E o anjo dizia: olha, quando você começou a oração, eu saí para vir ao teu encontro. Mas outro anjo, outro espírito, chamado, que ele chama de príncipe da Pérsia, que com certeza ou um demônio ou o próprio Satanás, me impediu. Mas aí, isso Gabriel, mas aí eu pedi ao Miguel, o arcanjo, para vir me ajudar, e ele venceu, abriu espaço e eu cheguei. Então a gente aprende que quando um justo ora, há uma batalha espiritual, há uma batalha no reino de Deus, no reino das trevas. Há muita coisa acontecendo quando o justo ora. Acredita você nisso? Daniel orou, sonhos foram revelados, anjos vieram ao seu encontro, o leão fechou a sua boca, o fogo não pôde queimar Sadraque, Mesaque e Abednego, com legumes eles ficaram gordos, e várias outras coisas maravilhosas, tudo em resposta à oração. A igreja, chegando no Novo Testamento, a igreja orou e o Espírito Santo desceu. Lembra? O Senhor fez uma promessa: eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês. Eles não ficaram parados, esperando, aguardando, eles ficaram em oração, perseverando, unânimes em oração, 10 dias de oração. O Espírito Santo desceu sobre a igreja do Senhor. Você acredita que isso pode acontecer de novo? Que se a igreja orar, o Espírito Santo pode vir sobre a igreja com grande poder? Pedro orou
e Dorcas ressuscitou. Já leu em Atos capítulo 9, que Dorcas, chamada também de Tabita, a serva do Senhor, costureira, que fazia roupa para as pessoas carentes, ela faleceu. Chamaram Pedro, e Pedro foi lá e se pôs de joelho na cama dela, ao lado da cama dela, se pôs de joelho, procurando a vontade do Senhor. O Senhor disse para ele: a minha vontade ela vai viver. Ele levanta e dá a ordem, e Dorcas volta dos mortos. Pedro, não foi Jesus, Pedro. Claro que nós sabemos que foi o Senhor que fez isso, mas o instrumento foi Pedro. Através da oração, ressuscitou. A igreja orou e o anjo libertou Pedro. Já leu em Atos capítulo 12, Pedro estava preso. Já tinham matado Tiago, Herodes matou Tiago, e depois quis matar Pedro, prendeu ele, só que era o dia da Páscoa, estava esperando a Páscoa passar para poder matar Pedro, e Pedro estava lá dormindo no meio dos soldados, e a igreja estava orando por ele. Um anjo de Deus entrou direto na cela, sem ninguém ver, tocou em Pedro, falou: acorda Pedro. As cadeias, as correntes caíram, as portas se abriram, foram abrindo uma atrás da outra, e ninguém viu o que estava acontecendo. Impressionante o que Deus pode fazer. As portas foram abrindo até que o portão final se abriu, ele saiu, ele só percebeu o que estava acontecendo era real quando ele se viu na rua, e nenhum soldado soube o que aconteceu. Foi um milagre tão poderoso que Pedro volta para a casa onde estava ali a igreja orando, e chama na porta, e uma menina, agora esqueci o nome dela, ela vem à porta, e Pedro fala: sou eu, Pedro, eu quero falar. Ela fica assustada, volta para os irmãos, fala: ó, Pedro está lá na porta, e os irmãos estavam orando, fala assim: que isso, você está louca, deve ser não é ele, então deve ser o seu fantasma, o seu espírito, sei lá o quê. A igreja estava orando por ele, e a igreja não acreditou no milagre que Deus havia feito. Aí a gente pensa, né? A igreja do Novo Testamento era perfeita. Nunca houve igreja perfeita, nunca. A igreja estava orando por Pedro, mas jamais imaginou na cabeça deles que realmente Deus ia tirar Pedro da prisão, desse jeito tão impressionante. Mas a igreja orou, e o anjo libertou Pedro. Paulo orou, e as igrejas foram abençoadas. Lembra que Paulo orava por cada igreja? Toda igreja que ele escrevia uma carta, falando: não cesso de orar por vocês. E quantas igrejas cresceram, quantas igrejas foram amadurecidas e foram desenvolvendo e crescendo, gente sendo salva através da oração de Paulo. Jesus orou e a igreja foi salva. Como? Lá no Getsêmani, quando ele orou: se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a sua. E graças ao sacrifício dele, nós somos salvos. Depois ele orou, ele ora também, como ele orou no capítulo 17, ele continua intercedendo por nós. Cristo faz intercessão por nós, ele ora por nós, e por isso nós somos preservados, por isso nós não somos tragados, por isso o maligno não nos toca. Sendo muito mais forte do que nós, ele não tem como nos vencer, porque o Senhor Jesus Cristo ora por nós. Irmão, eu te dei alguns exemplos, só alguns, existem muitos outros, não só na Bíblia, mas na história da igreja, talvez na história da sua vida. Eu creio que na sua vida você pode dar testemunho e dizer de uma vez ou outra que você orou e coisas extraordinárias aconteceram. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, nós precisamos aplicar em nossa vida o que nós afirmamos crer. Se essa afirmação é verdadeira, o que nós estamos esperando? Se a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, se há poder na oração, por que nós não oramos? O que nós estamos esperando para orar de verdade? Não acreditamos? Olha onde eu estou tentando chegar, irmãos. A oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, amém?
Mas então por que você não ora? Então você não acredita? Ou você não é justo? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. O que é o justo? O justificado pela fé. O sentido é duplo aqui. O salvo. E também eu quero crer que Tiago também está querendo dizer assim, aquele que realmente busca o Senhor, aquele que obedece a palavra dEle, aquele que procura fazer a vontade dEle, aquele que procura viver uma vida justa. Porque a Bíblia também diz que o desobediente não será ouvido pelo Senhor, a não ser que aquela oração, Senhor, me perdoa, por favor, me perdoa, aí o Senhor ouve. Mas aquele que não obedece a palavra do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor não vai ouvir. Mas a oração do justo pode muito ter seus efeitos. Você é justo? Você é um salvo? Você sabe que o pecado é que tira muitas vezes a eficácia da nossa oração. Porque quando a gente vai orar, a gente pensa assim, não dá para orar não, porque eu fiz aquilo, eu falei aquilo, eu disse aquilo outro, eu estou sendo relaxado, eu estou sendo desobediente, e aí isso contamina a nossa oração. Então é necessário você levar a vida cristã a sério, você levar a palavra de Deus a sério, e acreditar na palavra de Deus que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A tua oração pode muita coisa. Não é a oração de A, B, C ou D, mas a sua oração. Olha o que Tiago fala aqui no versículo 17, irmãos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Por que vocês acham que Tiago fala, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós? Por que vocês acham que Tiago fala isso? É para nos encorajar, irmãos. A gente tem mania de colocar os católicos fazem isso oficialmente, a gente às vezes tem mania de fazer isso mentalmente, colocar Paulo num pedestal, numa estátua, Pedro, João, como se eles fossem deuses, super-homens, anjos. Aqui ele fala, Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Lembra o que aconteceu depois que ele orou e choveu? Lembra? Ele fugiu de Jezabel. Ele tinha fraquezas também, não era um super-herói, não era todo poderoso, ele era homem. Ele fugiu com medo de Jezabel, que ameaçou matar ele. Se não fosse o Senhor ir lá visitá-lo e restaurá-lo, ele iria ficar lá dentro da caverna, lá o resto da vida. Elias era humano igual nós somos, mas o Senhor ouviu a oração dele e milagres aconteceram. E por que não vai ser igual com você? Por que com você tem que ser diferente? Por que você não acredita na oração? Por que você não ora por aquilo que você quer ver acontecer? Por que você não ora pelo seu casamento? Por que você não ora pelos seus filhos? Por que você não ora pela sua família? Por que você não ora pela sua igreja? Por que você não transforma os teus sonhos em oração? Por que você não transforma as tuas reclamações também em oração? As tuas queixas? Por que você não transforma a maledicência em oração? Que em vez de falar mal do irmão, orar por ele. Por que nós não oramos, irmãos? Por que hoje, um dia de sol aí, tranquilo, 8 horas da manhã, a gente está com 4 pessoas aqui? Por quê? Por que nós não oramos, irmãos? Por que você não tem orado em casa? Por que você não acredita na oração que você faz? Deus, Ele é generoso, irmãos. Deus, Ele é democrático, vamos dizer assim.
Deus diz: a oração de um justo pode muito. Não é a oração do super, do mega, do grande. A sua oração, a minha oração. Eu sei que a gente é humilde, né? Todo aquele que é salvo, ele é humilde, pobre de espírito. Então ele diz: eu não mereço, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sei que a gente fala isso. Só que a oração pode muito em seus efeitos, não pela nossa virtude, mas pela virtude daquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. A oração pode muito em seus efeitos, não porque nós fazemos obras ou realizamos façanhas, mas por causa da misericórdia e da graça de Deus, que é o nosso Pai amado, amoroso. A oração pode muito em seus efeitos porque Deus determinou na sua providência que Ele iria agir por meio da oração. Como John Wesley uma vez afirmou: Deus não faz nada sem ser em resposta à oração. E cada vez eu creio mais nisso. Há uns anos atrás eu fui salvo e eu pensava: ninguém orou por mim para eu ser salvo. Depois eu descobri que a irmã Georgina, que eu morei um tempo do lado da casa dela, e eu era desse tamaninho, uma criancinha, que a irmã Georgina orava por mim. Eu nem a conhecia, não conhecia igreja, não conhecia ninguém, e ela orava: Senhor, abençoa lá o filho da dona Ana, salva ele. Lá no futuro, alguém orou por mim, alguém orou por você. E se você orar por alguém, esse alguém pode ser salvo. Ou temos até que acreditar mais: será salvo, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu já falei aqui, vou falar de novo, de um homem, George Miller, que pela fé alimentou mais de 5.000 pessoas durante vários anos em orfanatos, criados apenas por oração. Ele não pedia dinheiro, ele não aparecia na TV, que nem existia, pedindo donativos. Ele só orava, o Senhor mandava. Ele precisava de 100 libras, ele orava, vinha 100 libras. Ele precisava de pão e de leite, quebrava o carrinho do leite, o pão queimava um pouco e vinham trazer pão e leite para ele no orfanato. Uma vez aconteceu isso, café, não tinha nada para dar para as crianças. Ele juntou as mãos e falou: crianças, vamos orar agradecendo pelo café. E orou, e quando ele disse amém, chegou o padeiro com o pão. Olha, o pão queimou um pouco, a padaria não vai conseguir vender, toma. Aí chegou o leite, quebrou o carro do leite aqui na frente, vai azedar, toma. Coisas assim aconteciam com ele. Certa vez, ele estava no navio com um compromisso de pregar em tal dia, em tal horário, e houve um nevoeiro tremendo naquele lugar, e ele não ia chegar a tempo. E ele falou com o capitão: olha, isso aí tem que mudar, porque eu estou com 80 e poucos anos, eu nunca faltei a um compromisso na minha vida, nem cheguei atrasado, eu preciso chegar a tal dia e tal hora naquele lugar. O capitão falou: impossível. Ele falou assim: vamos lá embaixo orar. E desceu e orou. E ele não era oração, era simples: Senhor, dissipa esse nevoeiro, eu preciso fazer a tua obra, ajuda a gente. Quando o capitão foi orar, ele: pode parar, não ora não, eu já orei, você não acredita, então não ora. Falou assim, foi grosso com o homem, né? Você não acredita nessa oração que você vai fazer, então não ora mais, eu já orei. Quando os dois subiram para cima do navio, cadê o nevoeiro? Tinha desaparecido. E ele chegou lá no dia certo para pregar a palavra de Deus. Esse homem, irmãos, ele orou por 2 pessoas especificamente. 2 pessoas, a vida dele toda, orando por 2 pessoas. Ele morreu, essas 2 pessoas não foram salvas. Mas uma delas foi salva no dia do sepultamento dele. E a outra foi salva no dia que fez 1 ano da morte dele, fizeram um culto para agradecer a Deus, a segunda pessoa foi salva. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando você puder, você achar na livraria alguma biografia do George Miller, você compra. Você vai ficar espantado. Deus escolheu aquele homem para mostrar que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Irmão, creia que nós possamos ser insistentes
persistentes, zelosos, fervorosos, ardorosos a orar, crendo que coisas impossíveis podem acontecer, mas não só podem acontecer, mas vão acontecer. Jesus falou: tudo que vocês orarem crendo, vocês receberão. Então, irmãos, que nós possamos acreditar e começar a orar. Eu estou falando isso porque eu sei, eu sou humano, eu sei o que passa na minha mente, eu tenho certeza que passa na sua também. Muitas vezes você fala assim: quem sou eu? Quem sou eu para orar? Ou você fala assim: e se não for a vontade de Deus? Ou você fala assim: mas já tenho orado há tanto tempo, as coisas só parecem piorar. Eu já falei para vocês, procura esse filme, Quarto de Guerra, que filme. Ela começou a orar, a esposa, pelo seu casamento, pelo seu marido. Tudo começou a dar errado na vida dele. Aí a pessoa pensa, né? Poxa, eu estou orando e está dando tudo errado. Mas esse dando tudo errado foi para levar ele ao Senhor, para levar ele à conversão. Então os caminhos de Deus são misteriosos. A gente ora e espera que aconteça do jeito que a gente quer, como aquele Naamã, que o leproso, que ele chegou lá na frente, bateu lá na casa de Eliseu. Eliseu falou assim: manda ele tomar banho 7 vezes lá no Rio Jordão. Ele falou: mas eu pensei que ele ia chegar, ia impor a mão, ia falar algumas palavras ali, eu pensei que o milagre ia acontecer desse jeito. O rio Arpana e Farpar lá na Síria são muito melhor do que esse pobre Rio Jordão aqui. Eu vou embora para casa. Porque ele pensou que o milagre ia acontecer do jeito que ele queria. Aí os servos dele falaram assim: rapaz, os servos dele foram mais inteligentes que ele, que era general. Rapaz, o senhor já não está aqui? Deixa de ser bobo, o que custa? Vai lá e toma o banho, como falou. Bobeira. Não quer se humilhar? Vai lá e toma o banhozinho que ele falou, rapaz. Você já está aqui, já fez uma viagem. E ele foi muito contra gosto lá. E a gente fica imaginando ele indo lá uma vez. Eu não falei, não dá certo. 2, 3, 4, na sexta, já cansado, já querendo ir embora. Na 7ª, para obedecer a palavra de Deus, ele vai tomar o banho e volta purificado da sua lepra. Então, às vezes a gente está orando e a gente espera que aconteça de uma forma, mas acontece de outra. Às vezes a gente está orando e a situação vai piorando, mas é um objetivo de Deus de no futuro acertar e responder a tua oração. Porque, irmão, quando a gente ora por uma pessoa, salva fulano e vai dando tudo certo na vida dela, desconfia. Porque nunca ninguém é salvo dando tudo certo na sua vida. Tem que vir dificuldade, tem que vir a tribulação, tem que vir aquele dilema para a pessoa buscar o Senhor. Então, irmãos, eu rogo aos irmãos, orem, acreditem na oração de vocês, acreditem na oração, venham se reunir para orar. O irmão, quinta-feira sempre tem gente orando, às vezes 4, às vezes 5, mas sempre tem gente orando. E o irmão falou assim: olha, toda vez que eu venho orar, eu saio daqui restaurado. Toda vez que eu venho orar, eu entro aqui, meio assim, eu saio daqui restaurado, saio daqui renovado. Irmão, ore. Quarto de guerra, quer dizer, separa um lugar para você orar. Mas para você orar mesmo, para você guerrear a guerra espiritual, você batalhar, para você lutar pelos sonhos que você quer realizar. E sonhos que eu falo, sonhos espirituais, sonho de ver tua família abençoada, tua família salva, teu casamento cheio de amor e de felicidade, o nome do Senhor glorificado. Vai buscar o Senhor. Ore ao Senhor. Vê que absurdo que a gente faz. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nós temos uma arma na nossa mão mais poderosa do que a bomba atômica. E a gente não usa. A gente não usa.
Tem pessoas que fazem um caderno de oração, petições, do outro lado respostas. Você sabe que a gente é muito fácil de lembrar as petições, mas na hora que a gente é respondido, a gente esquece. Ah, Deus respondeu, amém, esquece aquilo. Não arquiva na nossa memória. O Senhor me ouviu algumas vezes, por que não continuará me ouvindo? Ele vai ouvir, mas é necessário orar. Você quer ver pessoas domingo à noite aqui chorando diante de Deus, mas realmente salvos pelo Senhor? Você quer ver isso? Ore. Você quer ser usado por Deus? Ore. Você quer vencer aquele pecado que está te dominando? Ore. Você quer ter de novo a alegria do Senhor? Ore. Você quer ter paz? Ore. A chave toda da vitória está nisso. Oração. Eu não sei orar. Tem pessoas que não vêm à reunião de oração porque não sabem orar. Irmão, começa a orar. Irmã, começa a orar que você vai aprender. Começa a orar sozinho. E se você disser para mim, não consigo orar de jeito nenhum, eu quero que você faça uma oração. Senhor, salva a minha alma. Porque se você não ora de jeito nenhum, você não é salvo. A Bíblia fala que o primeiro sintoma da salvação é a oração. A pessoa começa a orar logo. Então, se você nunca ora, não consegue orar, não sabe orar, não tem jeito, não ora de jeito nenhum, nem sozinho, nunca ora, faça uma oração. Senhor, salva a minha alma. Que o Senhor, Deus abençoe a sua palavra e que a gente possa começar a orar de verdade. Mas orar de verdade. E a gente vai ver grandes coisas acontecendo. E depois você fala, tá? Fala para a igreja, fala para os seus irmãos, as vitórias que Deus lhe deu, as respostas que Deus te deu, o milagre que Ele fez.